Estamos aqui hoje pela Globo e pela CBN, mais um programa do Joe. Nós teremos hoje administradores, porque o assunto hoje é administração. Nós vamos fazer um apanhado geral e fizemos uma solicitação aqui de vários administradores, inclusive de um profissional da área de comércio exterior. Logo depois dos comerciais, chamaremos ele primeiro. Não perca. Estamos de volta. Lohane, vem pra cá, por favor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, João. Tudo sim com você? Eu tô bem também. Você que entende um pouco sobre a história, me conta sobre a questão do surgimento dos povos. Onde que começou essa questão da administração? Bom, John, essa profissão ela é um pouco antiga. Começou com o povo sumério entre os rios Tigres e Eufrates. Havia necessidade de armazenamento de água, manuseio da terra para o plantio. O escalonamento de funcionários já foi apresentado nessa época. Os produtos que sobravam eram comercializados e usados como pagamento a outros trabalhadores. No Egito, um pouco mais para frente no tempo, a habilidade na resolução dos problemas de mão de obra e movimento de material de trabalho. Tudo isso, com o passar do tempo, foi sendo aperfeiçoado. Entendi. Pelo que eu li em alguns artigos que você escreveu, depois do povo egípcio e com a decadência do povo sumério, o conjunto de leis ele foi implantado pelo rei Hammurabi, na Babilônia, e a questão do controle dos produtos por cores de acordo com o período para manterem estocados e para garantirem que teriam um maior aproveitamento também foi nesse período, né? Isso, John. Depois de toda essa questão da pré-história e desse povo que a gente falou, o início da democracia na Grécia foi um fator primordial para a administração pública. Platão dizia que a participação do povo em todas as decisões era besteira. As decisões deviam ficar na mão de quem tinha mais conhecimento. E qual que você acredita que tenha sido a primeira sociedade a expandir o império por boa administração? Ah, Joe, sem dúvida Roma. Ela foi sólida por 12 séculos, mas o problema era a questão da dificuldade na manutenção das províncias. Aí precisavam criar vários reis para locais diferentes, fora os cônsules, censores e outros cargos. Entendi. Pulando um pouco da história e focando mais na parte do Renascimento que antecede ali a Revolução Industrial. Como que você acredita que o controle da administração de bens, como que funcionava, né, o controle da administração de bens? Bom, os senhores feudais perderam poder nos séculos anteriores e os países, na verdade, foram começando a se transformar em cidades e estados, o que resultou em uma série de problemas administrativos. Realmente foi nesse período que o ser humano ele começou a ser priorizado, né? Existia a questão do avanço pessoal e foi também o pontapé inicial para pensar na mecanização do trabalho, né? E o aumento da produção que daria um gancho ali na Revolução Industrial, né? Joe, o problema é que a qualidade e padrão do produto diminuiu, mas tudo precisa de começar de algum lugar, né? E foi com o avanço da tecnologia desse período que surgiram as primeiras máquinas a vapor e a migração do povo do campo para a cidade. Entendi. Lohane, muito obrigado pela sua participação na data de hoje. Gente, eu também gostei, mas a gente precisa continuar o programa e no próximo bloco, não percam que a gente volta já. Estamos de volta. Shirley, vem pra cá, por favor. Shirley, boa noite, tudo bem? Boa noite, Joe. Shirley, eu estou aqui com o seu livro, As Escolas Clássicas da Administração. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o tema. Sim, Joe, no meu livro eu começo falando sobre a escola e a ideologia de Taylor. Ele é considerado o pai da administração científica, onde o foco era padronizar as linhas de produção para aumentar a produtividade e o rendimento, dividindo o trabalho em esteiras e operários. Entendi. Depois do Taylorismo, que existiu a questão da padronização do trabalho, eu li a respeito do Fordismo. Pelo que eu entendi, a ideologia dele era voltada à redução do custo da linha de produção, né? Baratear-se os veículos e poder vender para mais gente, inclusive para os próprios operários, era bem interessante. Atingiria muita gente que a princípio não teria acesso, né? Exatamente. Então, Joe, depois de Ford e com a ideologia mais humana, veio Fayol e as funções básicas do administrador. Ele destaca que a principal função e responsabilidade de um administrador não é só gerenciar determinada área, mas também contribuir para o desenvolvimento desta área. Destaca também a necessidade de planejar para se deslocar no mercado, organizar para saber o que cada um vai fazer dentro da empresa, dirigir para saber lidar com as pessoas e controlar para monitorar, né, a empresa como um todo, para ver, né,
como tudo ocorre dentro do planejado. Essas são as funções, né, do administrador. O que você acredita que diferenciou a ideologia de Fayol com a toyotismo? Então, o toyotismo just time, a produção deve ser minimizada de acordo com a demanda, né? Tá. Tudo para evitar o desperdício. Embora possa parecer que o modelo toyotista de produção valorize mais o trabalhador, né? Do que os modelos anteriores, fordista e taylorista. Tal impressão é uma ilusão. Na realidade da fábrica, o que ocorre é o aumento da concorrência dos trabalhadores que disputam melhores índices de produtividade entre si. Tais disputas sacrificam cada vez mais o trabalhador e, como consequência, além do aumento da produtividade, o aumento do desemprego. Entendi. Bom, gente, eu conversei aqui com a Shirley. Shirley, muito obrigado pela sua participação. Por nada, Joe. Até o próximo bloco, não perca. Obrigado. A administração teve uma grande importância para o mundo, inclusive para o Brasil. Nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Jeová. Jeová, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, viu? Jeová, de onde surgiu essa vontade de estudar a respeito da administração? Na verdade, não foi muito bem uma vontade, mas sim uma necessidade. Quando eu estava finalizando a minha faculdade de História, precisávamos escolher um período para apresentar no TCC. Nessa época, o meu pai estava concluindo a faculdade de Administração. Então, enquanto um grupo estava escolhendo para falar de Napoleão Bonaparte, aproveitei o conhecimento do meu pai, que nos ajudou em 70% do trabalho. Depois do desespero passado e por causa desse acontecimento, foquei na história da administração. Inclusive tem um livro aqui que lancei há pouco tempo, trouxe autografado para você. Ah, obrigado. Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Bom, aqui no começo você fala sobre os primeiros administradores no Brasil como sendo índios. Na sua opinião, como que era essa questão da administração deles? A administração deles era voltada ao controle alimentício. Tá. A caça deles, pesca e colheita de frutos, era mantida e controlada. Não era todos os dias que todas as funções eram realizadas. Certo dia caçava, outros dias pescava, tudo era de acordo com o estoque mantido na aldeia. Entendi. Eu assisti, inclusive, né, na televisão, né, tava passando naquele canal Discovery, um documentário a respeito do descobrimento do Brasil e a colonização dos índios. Eu percebi que com o desenrolar do tempo, devido à grande quantidade de pau-brasil e tentativas frustradas de explorar por completo o país, o rei ele dividiu o país em 15 partes iguais, né, 15 partes de terra. E cada parte era de um possuidor em específico, que eram as capitanias hereditárias, e era passado de pai para filho essas terras. Quando o pai morria, automaticamente era passado para o filho. E a administração dessas terras era feita justamente por esses possuidores, não tinha nada a ver com o rei e tal. Mas foi só uma informação mesmo, foi só uma curiosidade que eu queria te passar. Mas eu acredito que você também já sabia sobre o assunto, mas o importante mesmo a gente falar sobre quando efetivamente chegou a administração em si aqui no Brasil. Quanto que foi? Bom, Joe, na década de 40, bem depois disso, tudo o que aconteceu. Alguns americanos vieram com a ideia para o Brasil. Eles eram formados em administração financeira e tudo. Mas o reconhecimento da administração mesmo, da profissão em si, foi na época de Getúlio Vargas, por volta de 1965, com a lei de 4.769, que regulamenta essa profissão até hoje. Depois disso, muitas pessoas começaram a procurar a respeito do assunto. E, obviamente, pelo surgimento da demanda, surgiu também a oferta de cursos especializados em faculdade. E depois disso, foi só evolução. Jeová, muito obrigado, pessoal. Eu conversei aqui com o Jeová. No próximo bloco teremos a especialista sobre o assunto, sobre ética da informação, a senhorita Érica. Não percam, por favor, o próximo bloco. Jeová, muito obrigado. Por nada, viu? Até mais. A era da informação foi impactada diretamente por novas tecnologias. A tecnologia da informação é conhecida como o recurso mais valioso que sobrepõe ao capital financeiro. O computador veio para organizar a vida e o dia a dia dos administradores de tempo e funcionário. Para administrar é preciso ter ética. Vem pra cá, Érica. Érica, boa noite, tudo bem? Boa noite, Joe, tudo bem? Tudo bem. Na administração e com a tecnologia, o que você acredita que melhorou? Bom, Joe, os prédios e os escritórios diminuíram bastante no tamanho, por conta dos arquivos eletrônicos, porque não precisava mais de tanto espaço para guardar a papelada. A comunicação ficou mais flexível, ficou tudo muito mais rápido e direto. Era menos tempo gasto e dava para se dedicar mais ao cliente.
Os portáteis como celular facilitaram o trabalho em grupo, porque não existia mais a necessidade de contato físico direto. Entendi. Analisando por esse lado, realmente foi um avanço importante para o processo. Inclusive, administrar à distância facilitou muito, né? A intranet e a internet estão cada vez mais conhecidas no ramo organizacional. Aproveitando um pouco sobre a sua formação e conhecimento, pelo fato de você ser professora na universidade e na matéria de ética na profissão, como que funciona a lei que rege a administração? Então, eu costumo falar para os meus alunos que para aprendermos a ética voltada à profissão, primeiro precisamos saber o que é ética, né? Que é uma palavra que vem do grego e significa caráter, aquilo que é bem feito. É bastante utilizado em filosofia. Às vezes as pessoas confundem ética com lei, mas ninguém é julgado aqui no Brasil por ser antiético. Entendi. Bem parecida com a ética, existe também a moral, né? Mas aí já são interligadas normas, costumes e outras coisas. A ética da profissão, ela tem regras. E na ética convencional não tem? Ou como que funciona essa questão? Isso mesmo, Joe. Todo profissional tem um código de ética, mas tem alguns que não cumprem totalmente. Mas aí já acarreta multa e outras punições. Por exemplo, o código de ética da profissão é orientar e estipular o desenvolvimento da organização, sem danificar ou insultar ela, ou clientes ou parceiros. O administrador precisa manter sigilo sobre os assuntos que possam prejudicar a empresa de alguma maneira, mas todas as informações sobre direitos e deveres no tocante da ética da profissão estão documentados e, por serem muito grandes, costumam ir uns 30 programas seus. Então, já que a gente já deu uma pincelada nesse assunto, a gente encerra por aqui. No próximo bloco, a gente vai ter uma administradora formada com foco no comércio exterior. Érica, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite. Até já, gente. Muito obrigado. Na administração, existe uma série de áreas que o profissional pode atuar. Vem pra cá, Jéssica. Jéssica, boa noite, tudo bem? Boa noite, Joe. Jéssica, a gente sabe que na administração existe uma série de possibilidades, né? A administração financeira na parte da organização, a administração da produção de produtos ou serviços, a administração pública do governo, por exemplo, a administração de material de almoxerifado. Quais outras áreas que você acredita que o administrador pode desenvolver um trabalho? Bom, Joe, por incrível que pareça, no marketing, na questão de gerir custo, na gestão de pessoas, controlando contratação pessoal, gestão de sistemas da informação, para coletar algum tipo de dado e transmiti-lo para o computador de uma forma mais fácil. Enfim, é muito lugar que o administrador pode trabalhar, né? E a administração no comércio exterior, o que um profissional faz exatamente nessa área? Bom, o profissional de comércio exterior, ele é responsável por analisar as tendências de mercado, acompanhar os processos burocráticos. Também tem uma questão de elaborar estratégia de negócio e marketing, não tem? Acompanhar essa questão do processo burocrático, o que mais que tem? Então, ele faz as estratégias, ele utiliza os conceitos administrativos e comerciais, produz relatórios, identifica as necessidades do cliente, presta assessoria, tudo isso ele faz. Entendi. Quais as características necessárias para um cara desse, para atuação? Bom, para ser um profissional no comércio exterior é necessário ter o inglês, que é obrigatório, e ele tem que também ter mais um idioma, pelo menos mais um idioma estrangeiro. Ele tem que ter conceitos na administração e economia em relações internacionais e direto, além do que ele tem que ter um curso que o curso dele proporciona várias áreas para ele dentro do comércio exterior, assim, abrange várias áreas para ele. Entendi. Também tem uma questão de disponibilidade de horário para viajar, né? Habilidade para lidar com pessoas, tudo isso. Boa comunicação, enfim. Qual que você acredita que seja a formação necessária? Existe algum curso superior? O que um cara desse precisa ter? Existe. Para um profissional de comércio exterior é necessário um diploma de curso superior em tecnologia e em comércio exterior, com duração média entre 2 anos ou 4 anos, por aí. Além de que ele tem que ter tudo que eu já falei aqui, habilidade para atender as demandas das empresas contratantes, além de que ele tem que incentivar a capacidade da compreensão dos processos de comércio exterior. Tem algumas matérias também que compõem a grade curricular do curso, que são análise de microeconomia, introdução à filosofia, sociologia aplicada à administração também. Entendi. Nessa questão que você falou do ramo, do lugar que o cara pode atuar, dentro desse lugar que o cara pode atuar, quais as principais atividades dele? Bom, são muitas as atividades, mas as principais são intermediárias, comercializações intermediárias, internacionais e analisar as tendências de mercado. Ele identifica os mercados mais promissores, presta assessoria aos investidores, identificando programas de investimentos
retáveis e planejamento de negócios. Ele produz os relatórios, faz as trocas comerciais internacionais, realiza o acompanhamento de processos e importações e as exportações, né? Ele também, eu acredito que ele elabora algum tipo de estratégia, né, de mercado de marketing, que é aquilo que você tinha comentado, Sim, então a empresa pode impactar tanto o público ou privada, e tem, eu acredito que seja uma outra gama extensa que um cara desse pode atuar. Sim, muitas coisas. É Bom, verdade. a gente conversou aqui hoje com a Jéssica. Jéssica, muito obrigado pela participação. E nós encerramos hoje, então, mais um programa do Joe. Fique com Deus e até a próxima. Valeu! Você é doido, Deus me livre. Jesus, Ave Maria, José. Não, eu queria matar a Chile, irmão.